Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como é que anda a situação do nosso país, da nossa economia. Afinal de contas, cara, cada dia que passa é um 7-1 diferente. É inacreditável o que acontece com o nosso país, é só rindo mesmo pra gente não chorar. Por exemplo, essa matéria que tá aparecendo aí na sua tela, que mostra que o Lula propõe um desconto de 50% em multas de empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Cara, começando com uma matéria como essa, você já sabe o que vem por aí, né? A gente vai trazer essas e outras informações, como por exemplo, a taxação das compras internacionais. Ou seja, se por um lado o governo ele dá perdão para os seus amiguinhos, para as suas empreiteiras, para as empresas que estão andando ali lado a lado com o governo, por outro lado, as pessoas mais pobres, elas vão ser taxadas, como você pode ver também na capa dessa matéria, que mostra que a taxação das blusinhas vem aí. Ou seja, esse projeto já chegou nas mãos do Lula e o Lula já disse que vai sancionar os impostos sobre compras internacionais, mas ele disse que não está feliz com isso. Olha que interessante, hein? Será que o Lula realmente não está feliz com isso? Ou isso aqui é uma conversa fiada somente para tentar aliviar a sua imagem? Porque um imposto como esse, cara, é para destruir a carreira política de qualquer político. É uma vergonha criar um imposto sobre compras, cara, de até $50. Isso é uma vergonha. Mas o governo não tem muito para onde correr porque ele está precisando de dinheiro e ele está farejando possibilidades para aumentar a sua arrecadação. Afinal de contas, a cada dia que passa, o governo ele gasta mais. E não tem um plano para parar de gastar, muito pelo contrário, tem um plano para aumentar ainda os gastos e para sustentar isso, ele vai precisar arrecadar mais. E quem é que está pagando essa conta? Sou eu e você. Só que o Fernando Haddad colocou para rodar uma MP, que é uma medida provisória chamada MP do fim do mundo. E essa medida provisória que sequer está rodando, ela já está trazendo prejuízos para o nosso país. A China, o nosso parceiro, está deixando de comprar os nossos produtos para comprar com quem, hein? Com os Estados Unidos. Por conta do quê? Por conta dessa MP do fim do mundo. Então fica comigo até o final do nosso bate-papo para você ter acesso a essas e outras informações e entender como é que tudo isso impacta na nossa mesa. E a gente está documentando tudo isso aqui, né? O intuito da gente estar trazendo um conteúdo como esse é documentar. Para quê? Para quando chegar um momento, você sabe qual é o momento, onde você vai decidir quem é que vai tocar o nosso país, se vai ser essa galera que está aí, se vai ser uma outra galera. Com essa documentação, você vai saber exatamente o que eles fizeram ao longo desse tempo com o nosso país e você não vai ser enganado pelo marketing bonitinho desses caras que quando chega na campanha política, eles vão fazer um marketing muito bonitinho para te convencer que eles fizeram o melhor governo do mundo e os próximos 4 anos vão ser melhores ainda. Então não caia nessa ladainha, acompanhe aqui os nossos conteúdos. Mas antes da gente entrar a fundo aqui no bate-papo, vou pedir para você o seu like logo aqui no início, você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o seu like mesmo antes do conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso bate-papo, então calma, aguarde e acompanhe o conteúdo até o final. Se em algum momento você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Bom, vamos começar com a matéria mais importante do dia. Incertezas fiscais e decisão do Copom fazem taxa de juros operarem em alta nessa quarta-feira. Segundo os profissionais, temor com o quadro fiscal do nosso país, ou seja, as contas públicas do governo, tem guiado os investidores. E os investidores e o mercado financeiro, de uma maneira geral, já se transformou no inimigo comum do Lula. O Lula tem atacado demais aqui os empresários, as empresas, o mercado financeiro, porque todo incompetente, ao invés de ele assumir a responsabilidade pelo 7-1, ele vai colocar a culpa em cima de alguém, em cima de outras pessoas, de terceiros. E o mercado financeiro tem sido alvejado pelo Lula por conta dos problemas que o nosso país está passando. Hoje teve a reunião do Copom, ou seja, a reunião do Banco Central, que vai decidir o futuro da taxa de juros aqui no nosso país, que está em 10,5% ao ano, e é uma unanimidade entre as casas de economia, do mercado financeiro, de que o Banco Central vai manter essa taxa de juros, não vai ter corte agora em 2024. E se tiver algum corte, vai ser lá para 2025, se as coisas estiverem, obviamente, nos trilhos, se a economia estiver nos trilhos, se a situação fiscal do nosso país
estiver nos trilhos. E porque a taxa de juros está alta e vai se manter alta, não vai ter cortes, provavelmente, o Lula está buscando aqui um culpado. E o culpado não é o governo. O culpado é o Campos Neto, é o presidente do Banco Central, como você pode ver nessa matéria. PT vai à justiça contra Campos Neto e acusa de conflito de interesses em ação popular, a qual o blog da CNN teve acesso. O PT quer que o presidente do Banco Central seja proibido de dar entrevistas e fazer manifestações políticas. O Lula tá pé da vida porque o Campos Neto participou do jantar do Tarcísio, governador de São Paulo, no início dessa semana, e o Tarcísio, obviamente, elogiou muito o presidente do Banco Central, o Campos Neto, pelo trabalho que ele tem feito no Banco Central. O Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro para ser o presidente do Banco Central, só para você ter uma ideia da competência do cara, ele já ganhou 3 vezes como o melhor presidente do Banco Central do mundo. Então o cara sabe o que está fazendo. Mas a culpa dos juros altos, segundo o Lula, é do Campos Neto, que está usando o Banco Central para fazer política. Você acredita que isso está acontecendo? É fato, meus amigos, que os juros altos aqui no nosso país, ele é algo muito ruim para a nossa economia. As empresas que poderiam estar investindo, cara, não estão investindo porque eles não conseguem pegar crédito, não conseguem contratar, não conseguem expandir, não tem para onde correr porque o crédito, o dinheiro, ele está muito caro. E o dinheiro que tem disponível está indo basicamente para o governo pagar a sua dívida. E o serviço desse dinheiro que o governo tomou emprestado no passado e tem tomado emprestado, ele está muito caro, está muito alto. No gráfico que aparece aí na sua tela, mostra o orçamento federal executado e pago em 2022, ou seja, um orçamento de 4 trilhões de reais. Isso aqui foi lá em 2022. Hoje o orçamento está em 4,36 trilhões de reais, aumentou significativamente essa arrecadação do governo. E o gráfico de 2022 e 2023 não muda muita coisa. E você está vendo aqui em amarelo, ó, juros e amortizações da dívida do governo. Mais de 46% desses 4 trilhões de reais que o governo arrecada está indo para quê? Para pagar juros. 1,87 trilhão de reais, meu amigo. É muito dinheiro para pagar juros. E por que está pagando muito? Porque o juros está muito alto. Por isso que você está vendo o Lula e todo mundo falando para o Campos Neto cortar os juros. Porque quando o Banco Central cortar a taxa de juros, vai sobrar uma fatia desse amarelinho aqui para o governo investir em outras questões e para dar um pouco mais de fôlego para o governo. Mas isso não depende somente do Banco Central. Mas essa decisão do Banco Central, nesse momento que está sendo um Banco Central descentralizado, porque tem um presidente do Banco Central que foi colocado pela gestão anterior do nosso país, ele está seguindo princípios que o levaram a ser o melhor presidente de Banco Central do mundo. O cara não vai quebrar os seus princípios. Agora, quando o Lula tirar o Campos Neto, agora em dezembro de 2024, e colocar um outro cara lá indicado por ele, aí a história vai ser outra. Como que ele vai trabalhar nessa política monetária é uma outra história. Inclusive, a gente precisa ficar com as orelhinhas em pé, né, e com uma pulga atrás dessa orelha. Porque pode ser que esse cara indicado pelo Lula não tenha os mesmos princípios do Roberto Campos Neto. E o Ibovespa hoje fechou com uma alta de 0,53%, saindo da casa dos 119 mil pontos para a casa dos 120 mil pontos. O dólar hoje fechou com alta, batendo aqui R$ 5,45. Em algum momento do dia, chegou a bater R$ 5,47, mas agora fechou em 5,45. No último mês, olha onde o dólar foi parar, cara. Saiu aqui na casa dos R$ 5,10, foi para R$ 5,45. Se a gente for pegar aqui no ano, o dólar saiu lá de R$ 4,78 lá em junho de 2023 e está batendo aqui R$ 5,45, uma forte alta. Quando o dólar se valoriza, o real ele acaba sendo desvalorizado. E uma das ações para o dólar ser mais valorizado que o real é a quantidade de dólar no nosso país. Aqui o lance da oferta e da demanda. E o que coloca dólar para dentro do nosso país? Em que mais coloca dólar para dentro do nosso país são as exportações. Quando a gente vende um produto para fora, a galera lá de fora vai pagar em dólar e a gente está trazendo mais dólar para o nosso país. Mas algumas medidas do Fernando Haddad, cara, têm gerado muito desconforto para o agronegócio, principalmente quando se trata de exportação de soja. Presta atenção nessa matéria aqui. MP 1227. China compra soja dos Estados Unidos
após mudanças nas regras do PIS e COFINS. Essa medida provisória, chamada a MP do fim do mundo pelo agronegócio, muda essas regras de como as empresas vão pagar o PIS e COFINS, ou seja, é um imposto que as empresas pagam e lá na frente o governo ele restitui esse PIS e COFINS. Só que nessa MP o governo não iria mais restituir, iria utilizar esse dinheiro para as empresas abaterem o próprio PIS e COFINS. E quando as empresas elas têm esse novo imposto, o que elas vão fazer naturalmente, hein? Elas vão colocar esse imposto no preço final do produto. E os produtos do nosso país, principalmente aqui a soja, não estava mais tão apetitosa para a China com relação ao preço. O preço estava muito alto. Só porque os comunistas são amigos, o Lula é amigo do presidente da China, eles vão fazer o acordo, vão pagar assim mesmo? Obviamente que não. O que manda, meu amigo, é isso aqui, ó, é o preço do produto. Não faz sentido ele pagar mais caro, sendo que os Estados Unidos estão oferecendo o mesmo produto por um preço muito mais em conta. E a gente deixou de colocar para dentro do nosso país bilhões de reais com essa mudança. Não adianta a gente arrecadar mais aqui, mas a gente não vendeu o produto. Não adianta aumentar o preço do produto se a gente não vai vender o produto, cara. Desde que a medida foi anunciada, em 4 de junho agora de 2024, os chineses já compraram pelo menos 208 mil toneladas de soja dos Estados Unidos, meu amigo. Como que o Fernando Haddad está sendo encarado depois dessa medida provisória? Foi ele que propôs essa medida provisória para arrecadar mais. Mas tudo tem um limite, né? O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, já considera retirar a decisão após provocar a ira de empresas e do Congresso, segundo pessoas a par do assunto. E nessa matéria que saiu hoje aqui no Antagonista, o governo cede a desconto de 50% em multas das empreiteiras da Lava Jato. Olha que maravilha, hein? Ou seja, aqui era uma ótima oportunidade para essas empresas pagarem, né? E o governo arrecadar mais. Essas empreiteiras que geraram prejuízo aos cofres públicos, o governo poderia ter arrecadado pelo menos aqui, 8,2 bilhões de reais. Mas o governo abriu mão de 4 bilhões de reais. Inacreditável isso, né? Se por um lado um grupo de pessoas poderosas, de super ricos, de grandes empresas, empresas bilionárias, elas têm isenção de impostos, elas têm perdão, elas têm subsídio do governo. Por outro lado, as pessoas mais pobres, elas estão sendo cada vez mais sugadas com a quantidade de impostos que a gente paga no nosso país. Um exemplo é a taxação das compras internacionais. Taxação das blusinhas, vem aí. Lula dá sinal que vai sancionar os impostos, ou seja, vai dar o ok para a cobrança desses impostos sobre compras internacionais, mas segundo ele não está feliz com isso. Mas será que ele está feliz em dar esse perdão para a galera lá da Odebrecht e companhia? Para a galera que participou do maior escândalo de corrupção da história do nosso país e, de repente, da história mundial. Ou ele não está feliz? Enfim, o que ele diz com relação a isso? Porque para nós, brasileiros comuns, estamos cada dia mais, cada ano que passa, trabalhando mais para pagar impostos ao longo do ano. Só para você ter uma ideia, agora em 2024, a gente trabalhou até dia 28 de maio para pagar os impostos do ano. A partir do dia 28 de maio, a gente começa agora a trabalhar para a gente ganhar o nosso dinheiro, porque até agora a gente trabalhou apenas para pagar para o governo, para sustentar essa cambada. Olha essa matéria que saiu aqui no Poder 360. Brasileiro trabalha em média 150 dias para pagar impostos, diz estudo. Quem recebe de 3 a 10 mil reais precisa de 155 dias, ou seja, 5 dias a mais. E olha como que isso tem se escalado e a tendência é só aumentar. Na década de 70, a gente trabalhava 76 dias no ano, ou seja, pega o ano de 365 dias, a gente trabalhava 76 dias no ano para pagar impostos. Na década de 80 foi para 77 dias. Na década de 90, 102 dias. Década de 2000, 138 dias. 2010, 141 dias e agora em 2020, 151 dias. Só que agora em 2024 já aumentou um pouquinho mais, porque a gente trabalhou até dia 28 de maio apenas para pagar impostos para essa galera fazer o que quiser com o nosso dinheiro. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start aqui para a gente dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários
Deixa a sua mensagem, ela é muito importante. Eu quero saber o que você acha disso tudo, como que anda a situação do nosso país, segundo também o seu ponto de vista, que é o mais importante de todos. É importante também que você compartilhe esse conteúdo para mais pessoas se você acredita que mais pessoas precisam ter acesso a essas informações que você acabou de ter acesso. Se você gostou do nosso bate-papo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo bate-papo.